Olá, alunos e alunas do curso de enfermagem da FATRA, que eu estou trazendo para vocês esse vídeo para nós estarmos revisando o conteúdo de saúde coletiva ministrado aí ao longo desse semestre, certo? Olha só, nós nesses últimos meses, esses últimos dias de aula, falamos muito sobre qualidade da saúde, alguns fatores que interferem no prognóstico da saúde. Falamos então de indicadores de saúde, que são dados, informações coletadas que vão ajudar a gerar o que nós chamamos de expectativa de vida, por exemplo, da população. Então, dentro desse assunto, nós abordamos temas importantes sobre a saúde coletiva da população brasileira, principalmente ações do governo, programas do governo criado para atender as pessoas, os serviços de saúde, vigilância sanitária, responsável por fiscalizar, por estar implementando, tendo autonomia entre as pessoas, entre os funcionários, para estarem intervindo com dicas de saúde pública. Então, um tema que eu quero trazer para vocês hoje é sobre a expectativa de vida. Então, com esses anos, vocês apresentaram teatro e nós vimos que a expectativa de vida das pessoas tem aumentado. Então, essa expectativa de vida aumentada, ela se deve principalmente aos avanços na medicina, se deve principalmente à urbanização. Nós tivemos um período em que as pessoas saíram da zona rural, vieram então para os grandes centros, e isso fez com que houvesse então uma expectativa de vida maior para as pessoas. Elas conseguem agora ser atendidas, serem acompanhadas, elas têm a possibilidade de prevenir algumas doenças. O descobrimento das vacinas trouxe também uma expectativa aumentada de vida, onde as pessoas agora tiveram acesso à saúde de forma universal através do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. O SUS, então, é uma competência de várias autarquias, né, do governo federal, municipal, estadual, e um dos princípios que direciona o SUS é a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, um princípio do SUS é que ele deve ser universal, que ele deve atender a todas as pessoas de igual modo, sem nenhum tipo de preconceito, de cor, de raça, religião. Então, isso tem beneficiado as pessoas também, a população como inteira tem se beneficiado com essas diretrizes do SUS, de ser gratuito, de ser universal e de estar disponível para todas as pessoas. Como eu já falei, o SUS ele é financiado pelo governo municipal, por várias autarquias, então governo municipal, governo federal e pela União, que é o governo federal e estadual. Então, nós temos aí uma responsabilidade de vários setores, né, que vão estar financiando, segundo a legislação vigente, a saúde no Brasil. A promoção da saúde, nós falamos muito sobre isso na nossa última aula, é algo que parece que nós entendemos o que é, mas às vezes gera confusão, porque a promoção da saúde está ligada com ações que vão ajudar a gerar nas pessoas um espírito crítico, uma aprendizagem e não tratar pessoas doentes. Então nós falamos de algumas ações que promovem saúde e entendemos que outras não promovem saúde. Por exemplo, oferecer consulta médica não é uma promoção da saúde, é uma forma de tratar o doente. Mas quando esse doente recebe
orientação, quando esse doente recebe instrução, quando ele recebe um tratamento de prevenção, de esclarecimento, uma campanha que vai mostrar para ele o que ele pode adquirir com essa doença, como que ele pode se proteger contra essa doença, isso são ações que promovem a saúde. Então, quando vocês fazem estandes, quando vocês vão às praças, às escolas, aferem a pressão das pessoas, falam para elas como que aquela doença onde aquela doença se localiza, como que aquela doença se dissemina, vocês estão promovendo a saúde. Agora, distribuir remédios, isso não é promoção de saúde, isso já é uma ação para tratar uma pessoa doente. Então, a pessoa que precisa do remédio, ela tem que tratar a doença. Ela tem que tomar aquele remédio porque ela precisa tratar aquela doença. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês de ações que promovem a saúde. Então, por exemplo, meditação, ensinar as pessoas a meditar, ensinar as pessoas a se alimentar corretamente, né? Dicas de nutrição, realizar workshops, palestras que vão mostrar a importância de uma dieta equilibrada, caminhadas, né? Então, organizar caminhadas, organizar eventos que vão promover a atividade física. Então, nesse domingo, os alunos de enfermagem vão no Parque do Sabiá fazer uma caminhada e falar sobre a saúde. Isso é promoção da saúde, isso promove a saúde. Campanhas de vacinação, né, onde as pessoas vão ser informadas sobre a vacinação, onde as pessoas vão promover aquela campanha, vão ensinar como prevenir as doenças e não simplesmente ir lá e furar a pessoa e vai embora. Não, é uma campanha, tem todo um comercial, um marketing. As pessoas que estão ali estão aptas, estão com um espírito de receptividade, acolhimento, elas vão acolher as pessoas que chegarem ali para se vacinar. Então, palestras, né, sobre saúde mental, sobre saúde do idoso, saúde da mulher. Então, como gerenciar o estresse, como promover a saúde emocional, tudo isso são ações de promoção à saúde, tá? Os desafios para ter uma vida com um estilo de vida mais saudável, os desafios para incentivar a pessoa a tomar mais água, dormir bem, comer saudavelmente, regularmente, as pessoas a terem férias, né, a tirarem tempo de descanso, tempo de lazer, incentivar as pessoas a brincarem, a irem às praças, a olharem mais para a natureza. Feiras de saúde que vão organizar estandes e mostrar ali ferição de pressão, vocês vão fazer o teste de glicemia, de glicose, orientações sobre saúde em geral. Então, isso tudo são ações que promovem a saúde. Ensinar as pessoas a parar de fumar, programas que incentivem, atividades recreativas, como gerenciar o estresse, certo? São ações que promovem a saúde. E falando em ações que promovem a saúde, nós temos um programa no Brasil muito falado, que nós falamos nas nossas últimas aulas, que é o Programa Nacional de Imunização. Esse Programa Nacional de Imunização, ele tem, então, a meta de imunizar a população como um todo. Então, as pessoas precisam se adequar ao calendário de vacinação, e esse calendário de vacinação vai ditar quais são as vacinas daquela idade, daquela faixa etária. Então, no Brasil, nós temos aí, desde que a criança nasce, ela já tem contato com algumas vacinas. Então, esse programa é uma iniciativa governamental que garante a oferta gratuita de vacinas para a população, prevenção de diversas doenças também, e o objetivo é erradicar mesmo algumas doenças que são muito perigosas, principalmente. Então, proteger a população contra algumas doenças que podem ser evitáveis através desse programa, reduzir a mortalidade, reduzir esses índices, esses indicadores de morbimortalidade que algumas enfermidades têm deixado, né, mortalidade. Então, o calendário de vacinação, ele mostra, então, as vacinas anuais que aquela pessoa precisa tomar, indica as recomendações para diferentes faixas etárias e os grupos,
E ele também deve ser de acesso universal. Todas as pessoas devem ter acesso, devem garantir o acesso a esse programa de imunização e as vacinas necessárias pela rede pública. Esse material, que são os imunobiológicos, eles são distribuídos respeitando uma logística, então todos os estados, os municípios recebem e distribuem para os postos de saúde, o UBS, né, que é a mesma coisa, mas o AI, UPAs, hospitais. Então, em todo o país, esses compostos precisam chegar, inclusive em áreas remotas, em locais onde tem que ir de barco, onde precisa de um investimento maior para chegar, tem que chegar os imunobiológicos até lá. Então, para isso, é necessário que haja uma logística, uma organização para condicionar, distribuir essas vacinas com qualidade, garantindo que elas sejam mantidas em local com eficácia, com segurança, até a hora de administrar. Porque não adianta você levar isso para um local remoto, chegar lá e essas vacinas terem perdido, terem estragado, porque ficaram na temperatura ambiente, não podia ficar, tinha que ficar congelada, a menos 2 graus, por exemplo, e não foi possível. Então, eu vou perder o efeito desse imunobiológico. Então, essa rede que define esse acondicionamento, essa logística que as vacinas precisam ser encaminhadas, chama rede de frios. E é muito importante que seja seguido passo a passo, né, o que eles implementam, certo? Então, as vacinas têm que ser distribuídas através de momentos de campanhas que são realizadas periodicamente. Tem grupos especiais que precisam tomar essa vacina primeiro, grupos específicos, né, com prioridades. O monitoramento deve ser monitorado também, e para que avalie se essas vacinas são eficazes, né? E se identificar se há surto de doença, se há problemas, dependendo disso, ajustar a vacinação. Então, às vezes, está tendo um surto, necessário que essa vacinação aconteça de forma mais intensificada e as pessoas sejam mais esclarecidas sobre essas doenças. Essas campanhas, às vezes, têm parcerias internacionais também, pode acontecer. É importante trazer também campanhas de educação, conscientize as pessoas sobre a importância, né? Esclarecendo dúvidas sobre a vacinação, principalmente nesse período que nós vivemos, onde as pessoas alguns criaram resistências que já existiam, mas só aumentaram sobre a vacina, né? Resistência, medo, fake news que se espalharam como se fossem verdades. Então, isso também deve ser importante, deve ser contemplado no Programa Nacional de Imunização, que busca prevenir doenças, proteger as pessoas, a saúde pública, erradicar algumas enfermidades. Certo? Queria deixar claro que vocês podem entrar em contato através do meu e-mail, luanabil3@gmail.com, e eu vou estar respondendo vocês aí sobre alguma dúvida que gerar aqui nesse vídeo, tá bom? Também outra importante informação sobre o Programa Nacional de Imunização, eu já falei que ele é de caráter público, né? Foi criado pelo sistema, pelo governo federal, e ele é favorecido por instituições públicas nacionais. Então, várias instituições do Brasil, como Butantan, Fiocruz, são produtoras de vacina e ajudaram a implementar esse Programa Nacional de Imunização. E é ele que é responsável pelo calendário de vacina, é ele que define quais são as faixas etárias que vão ser vacinadas, em qual momento que a criança vai vacinar o adulto, o idoso, a gestante, os índios, certo? Com isso, erradica algumas doenças, diminui algumas doenças. É um programa de saúde que há já mais de 4 décadas de existência, está presente, favorecendo as pessoas. Outro assunto que nós falamos também nessas últimas aulas foi sobre tipos de imunização. Então, a imunização é uma forma de nosso corpo produzir células que são chamadas de anticorpos, células de imunidade. Essas células de imunidade, elas vão atuar combatendo um patógeno, combatendo um corpo estranho
que entra no nosso corpo pelas portas de entrada, boca, mucosas, né? E outras mucosas, pele, pela respiração. Então, em qualquer uma dessas portas de entrada, o nosso corpo vai ter células que vão estar tentando destruir esses patógenos e, consequentemente, produzindo células que vão conseguir matar esse corpo estranho, esse patógeno. Essas células são células do sistema imune e elas produzem substâncias chamadas de anticorpos, certo? Então, nós falamos de alguns tipos de imunidade, de imunização, perdão. A imunização ela é feita quando a pessoa tem contato com a doença. Então, ela vai ficar doente e imunizada também, porque ela, ao ter contato com a doença, ela vai estimular o corpo dela a produzir esses anticorpos. Então, ela está sendo imunizada ativamente. Outra forma de ativar o corpo dela a ser imunizado é tomar vacina. Então, a vacina faz com que a pessoa seja imunizada ativamente, porém, antes da doença se instaurar. Então, antes que a doença se instale naquela pessoa, no corpo da pessoa, ela já fez a prevenção tomando a vacina. Quando ela tiver contato com aquele vírus, com aquele bactéria, com aquele fungo, com aquele patógeno, ela já vai ter no corpo dela células de memória que vão emitir anticorpos para conseguir neutralizar a ação daquele patógeno. Então, isso também é imunidade ativa. O outro tipo de imunização é a imunização passiva. A imunização passiva é aquela em que a pessoa não produz células de memória, não produz anticorpos, mas ela adquire esses anticorpos pronto. Então, o bebê, por exemplo, o feto, ele adquire esses anticorpos prontos naturalmente pela placenta da mãe dele. Então, a mãe passa para ele ou através do leite materno. Ele amamenta e toma, junto com o leite, essas células, esses anticorpos prontinhos ali, que vão proteger ele naquele momento. Porém, quando esse bebê cresce, deixa de mamar, ele não tem mais essa proteção, que é necessário que ele seja estimulado a produzir seus próprios anticorpos. Por isso que ele tem uma bateria de vacinas que ele precisa tomar, certo? Outro tipo de imunização passiva é o soro, principalmente antiofídico, que é o soro contra venenos de serpente, de cobra, veneno de escorpião, que são muito eficientes, porque eles vão estar atuando no corpo da pessoa, gerando uma proteção rápida ali, naquele momento de emergência. A pessoa foi picada e ela precisa se tratar, senão ela vai morrer. Então, ela recebe o soro pronto, com os anticorpos prontos, e naquela situação de emergência, o soro neutraliza a toxina presente naquele veneno. E aí a pessoa não vai morrer. Porém, ela não tem essa imunidade no corpo dela como forma de memória para uma segundas ou possíveis outras contato com esse veneno. Então, a cada contato com o veneno, a cada picada, essa pessoa precisa tomar esse soro novamente. Por isso que é uma imunização passiva. A imunidade, então, a imunização, ela é diferente entre o soro e a vacina. A vacina ela vai ativar nossas células, ativar nosso corpo a produzir células de imunidade, a produzir moléculas de anticorpos. Enquanto que o soro já aconteceu esse estímulo em um outro organismo, por exemplo, eles usam o cavalo para fazer isso. O cavalo é como se ele fosse vacinado, ele produz anticorpos, células contra esse patógeno, e agora esses anticorpos do cavalo são passados para a pessoa que precisa. Então, o soro, ele é diferente da vacina nesse quesito. O soro não tem anticorpos prontos, mas não gera uma memória imunológica. A vacina, ela não protege rapidamente como o soro, mas ela gera uma memória imunológica que a pessoa vai ter no corpo dela por anos, às vezes até a velhice, até a morte, onde ela não vai precisar mais ter preocupação com aquela doença, porque ela já tem isso erradicado. Então, a diferença é isso, certo? As vacinas, então, elas são muito importantes, ajudaram na erradicação de algumas doenças, aumentou a expectativa de vida, ela pode
Tem algumas reações, por exemplo, reações de alergia, reações de proteção, mas dentro do possível a vacina é para ser segura. Ela deve ter um score altíssimo de segurança e de qualidade, certo? É impossível é preciso relatar quando a vacina não tem essa proteção alta. Então, cada pessoa que não é vacinada tem um risco aumentado de transmitir a doença para a comunidade, tem um risco aumentado de adoecer, porque ela não foi vacinada, certo? Nem sempre é o micro-organismo que vai ser responsável, às vezes é uma substância que ele produz, como é o caso do veneno da cobra, então é o veneno que ela tem que faz com que a pessoa tenha um risco de vida, então a vacina vai contemplar tudo isso, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre nossa avaliação, sobre o período que nós falamos sobre esse assunto, estivemos juntos. Queria convidar vocês a fazerem comentários, a me enviarem, né, perguntas. Teremos aí o sábado e domingo, a segunda também até a manhã e a tarde, onde nós podemos estar conversando melhor sobre esse assunto, esclarecendo mais, tá bom? Se por acaso você percebeu que eu esqueci de falar de algum assunto, você pode também me alertar, que eu vou ter o maior prazer de estar tirando suas dúvidas. Um ótimo final de semana para vocês. Agradeço o tempinho que vocês me ouviram aqui nesse vídeo, certo? E perdão por ter demorado o envio. Eu não consegui da forma que eu queria ter enviado, mas agora vai dar tudo certo. Um abraço.